PT, como vocês são legais, como vocês são bacanas, né? Tão fãs da democracia, né? Lutam pela democracia até na ONU, são uns fofos democratas. Agora vocês querem vencer a eleição no tapetão, hein? Que interessante. Eu vou contar pra vocês agora a história de como o PT vai usar essa desculpa esfarrapada das fake news pra tentar ganhar a eleição no tapetão. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Bom, esse vídeo aqui é muito interessante porque todo mundo sabe a histeria das supostas fake news que a imprensa criou, em especial após a eleição do Donald Trump ali nos Estados Unidos, que basicamente aconteceu porque eles perceberam que perderam a liderança, a preponderância sobre a narrativa principal da opinião pública, isso em diversos países, por conta da ascensão da direita em decorrência das redes sociais. Ou seja, a direita que sempre foi alijada de espaço em grupos de mídia, em universidades, em escolas, não tinha meios para reproduzir sua opinião, ela, graças à liberdade ofertada pelas redes sociais, conseguiu se espraiar, ganhar forças, ganhar porta-vozes, cresceram movimentos, lideranças, figuras, candidatos, e ela vem ganhando eleições no mundo inteiro, não é diferente, Hungria, Itália, Polônia, Estados Unidos da América, houve o Brexit ali no Reino Unido, e agora não será diferente no Brasil, que já começou com sua primeira grande vitória no impeachment, e vem agora passando por grandes transformações. A gente viu isso na eleição legislativa e vai ver agora no segundo turno com a bem provável eleição do Jair Bolsonaro para presidente da República. E isso, obviamente, vem irritando a esquerda, que dona dos veículos de comunicação, forte na imprensa, ela aparelhou a imprensa no mundo inteiro, a gente sabe muito bem disso, ela não está conseguindo concorrer. O que ela falou? Isso tudo que esses caras vêm falando são notícias falsas, são as tais fake news. Eles criaram essa histeria. Aqui no Brasil essa histeria encontrou eco muito grande, por exemplo, com figuras, professores. Tem Fábio Malini, né, lá do Espírito Santo, tem o Pablo Hortelado em São Paulo. O Pablo Hortelado é como se fosse a madrinha da censura no Brasil, né? Ele finge de um cara técnico, um cara muito sério e tal, mas no fundo o que ele quer é te censurar. Se você não pensa como a esquerda, esse cara quer que você cale a boca, você feche o bico, vote em quem ele mandar, fique lá vivendo uma disputa fictícia entre PT e PSDB e não se exponha, né? Sua opinião para ele é merda, sua opinião é notícia falsa, e sua opinião, se for notícia falsa, deve ser inclusive criminalizada. Bom, essa histeria foi criada, chegamos na época das eleições, houve a censura que o Facebook fez em diversas páginas, nos atacaram, fomos vítimas de muitos ataques mentirosos, de fake news vindos da grande imprensa inclusive, e aí o ministro Luiz Fux fez aquele périplo dele, foi até no programa do Pedro Bial, falando que ele vai combater, o TSE irá combater as fake news, e falou inclusive que eleições podem ser anuladas por causa de notícias falsas. Obviamente, né, ele falava que a imprensa era um instrumento inclusive de fiscalização disso, e não que a imprensa, e essa é a grande verdade, é o maior agente difusor de notícias falsas, não só do Brasil, mas do mundo. A grande verdade é o seguinte: ocorrem notícias falsas em grupos de WhatsApp, grupos de família, de tiozões, etc. Lógico que ocorrem, e sempre ocorreram fofocas que antes aconteciam quando você ia jantar na casa do seu tio, na casa da sua prima, quando você se encontrava com amigos, teorias da conspiração, isso sempre aconteceu. Só que agora as pessoas fazem isso no WhatsApp, né? E isso está chocando eles, porque o monopólio da notícia falsa sempre foi da imprensa. E agora esse monopólio, de certa forma, foi quebrado. Houve uma democratização da notícia falsa. Mas uma coisa que eles querem criminalizar é a opinião divergente, que é muito diferente da notícia falsa. Então, não é à toa que eles fazem uma pregação de que opiniões que são de direita, por exemplo, devam ser extintas porque elas são baseadas em boatos, em notícias falsas, enquanto as notícias falsas que são basicamente apregoadas pela esquerda, eles fecham a boca, eles não falam nada. Eles estão muito chocados, né, falando que a campanha do Bolsonaro espalha notícias falsas, mas não comentam todas as notícias falsas que foram espalhadas pela campanha do Fernando Haddad. O Fernando Haddad chegou a ser, inclusive, repreendido no TSA, teve que tirar material do ar com mentiras que eles haviam soltado sobre o Jair Bolsonaro. E aí, cadê a histeria sobre isso? Não há histeria alguma, a imprensa basicamente não fala nada. A imprensa também não fala nada, né? Pior, ela esquece que o senhor Lula, alguns anos atrás, né, logo após vencer a eleição, ele conta que quando ele ia para fora do Brasil falar de números de crianças mortas, de fome, etc., ele inventava os números, chuta qualquer número aí, fala e todo mundo vai te aplaudir. O Lula falou isso, eu vou botar o vídeo aqui, ó, dá uma olhada. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris.
Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Olha que bonito. Basicamente, o nosso Lulinha, o presidiário que mora no coração do Fernando Haddad, ele tá falando, invente os números, minta, espalhe, e ninguém fica horrorizado. E a imprensa que ficou espalhando boatos, historinhas de mentira, fanfics imundas, com aquela história envolvendo nazismo, fascismo, agressões, para tentar linkar isso com a campanha do Bolsonaro, para criar um clima de que o Brasil está sendo tomado pelos nazistas, ficaram divulgando boatos sem mínima base, sem nada, gente supostamente séria, a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, e espalhe, fala, e nada tem base. Isso não é espalhar fake news, isso não é espalhar boataria. Pra eles, não. Então esse discurso hipócrita já cansou, as pessoas estão absolutamente de saco cheio desse discursinho deles, porque é um discurso enviesado, um discurso fictício, um discurso hipócrita. Se eles espalham fake news e se eles ignoram e fazem vista grossa pra fake news quando vem da esquerda, por que o outro lado só é propagador de fake news? Novamente, não ignoro que essa eleição tá coalhada, tá carregada de mentiras de todos os lados. E essas mentiras têm que ser condenadas, essas mentiras têm que ser corrigidas, têm que ser coibidas na democracia. Mostrar a verdade dos fatos. Estamos vivendo uma competição entre narrativas, entre histórias, e as narrativas verdadeiras e as melhores narrativas vão preponderar. É natural. Então a imprensa tem que ter o papel de corrigir, mas corrigir todas as fake news e não tentar criminalizar só um lado. Porque na verdade o que nos parece é que vocês querem, na verdade, criminalizar a opinião divergente, a opinião da direita, né? E isso aí não pode ser aceito. Então o que aconteceu agora, né? A turminha do PT saiu agora uma antagonista, eles estão preparando o discurso do tapetão. Né, eles vão querer acionar o TSE falando que essa eleição foi construída baseada em notícias falsas e por conta disso o resultado dela foi enviesado e como foi influenciado por essas notícias falsas, elas têm que ser anuladas. Né? E isso, né, o próprio TSE já soltou uma nota ali dizendo que besteira e etc. Mas isso vai servir para construir a narrativa de oposição a eles, falar que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição ilegítima, e como eleição ilegítima, baseada nas notícias falsas, eles têm que fazer o combate, blá, 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 blá. A gente já conhece essa história. Né? Na eleição americana, quando a gente estava já no finalzinho da disputa entre Hillary e Donald Trump, eles começaram a vir com esse discurso da notícia falsa, preparar a narrativa toda, e o Donald Trump já está no segundo ano de mandato dele, tendo que enfrentar essa história de que a Rússia enfrentou, a Hillary comprou e não sei o quê, simplesmente para deslegitimar a vitória dele, que foi uma vitória legítima sobre a Hillary Clinton. E isso vai acontecer provavelmente no Brasil. Acho que aqui cola menos do que lá. Os brasileiros usam mais rede social do que nos Estados Unidos e a imprensa como um todo no Brasil está muito deslegitimada, está muito mais fraca, mas a gente tem que sempre ficar esperto com os ataques que vêm dessa gente, né? Pablo Hortelado saiu em jornais, publicações norte-americanas, se eu não me engano foi no New York Times, pregando basicamente censura no WhatsApp. Um homem que gosta de ficar posando como professor, técnico a favor da liberdade e da democracia. O que essa gente não sabe fazer é conviver com opinião diferente. E como eles não sabem conviver com opinião diferente, eles não sabem conviver com a democracia. Os antidemocratas, os vagabundos, os inimigos da liberdade estão tentando agir como sempre. E como sempre, de agora em diante, eles irão perder. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.